Paz e graça, povo de Deus, tudo bem? Aqui quem vos fala é Júnior e você está aqui no meu, no seu, no nosso canal Momentos com Cristo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Um assunto muito importante para os cristãos, hein? Fica aí até o final que você vai gostar. Mas como de costume, eu peço para que você deixe aquele like, se inscreva no canal e acione o sininho aí para que as notificações cheguem até você conforme a gente vai lançando os vídeos aqui no canal, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo? Eu acredito que em algum momento da sua vida cristã, você ouviu essa expressão: uma vez salvo, salvo para sempre. Pois é. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação, porque de forma alguma, uma vez salvo, salvo para sempre, viu? Pois no momento que conhecemos a Cristo, é só o princípio da nossa caminhada em direção à nossa salvação. E eu gostaria de tomar como base a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Vejamos, gente, ele fala aqui sobre a questão do desenvolvimento da nossa salvação. Mas por que deve haver um desenvolvimento da nossa salvação, gente? Porque o apóstolo Pedro, ele nos orienta em 2 Pedro 3,18, que nós devemos crescer, tanto na graça como no conhecimento. Ou seja, há um desenvolvimento num processo para que a gente possa um dia alcançar a nossa salvação. E através desses pontos que eu vou abordar agora, vamos analisar um pouquinho o que é preciso para que a gente possa alcançar esse desenvolvimento. Analise comigo o versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Na parte B ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. E esse temor e tremor, será que nós devemos ter medo do nosso Deus? Não, de forma alguma. Quando se fala em temor e tremor a Deus na Bíblia, ele está se referindo a respeito e reverência. Então, desenvolver a nossa salvação, em primeiro lugar, é ter reverência ao nosso Deus. Aí partimos para o versículo 13, que diz assim: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Permitir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Destrinchando o próprio texto, no versículo 3 a gente compreende também agora que o desenvolver da nossa salvação passa em cumprir a vontade de Deus. E no versículo 14 vai dizer assim, ó: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Se voltarmos o tempo, o povo de Israel foi um povo que reclamou muito, principalmente na época de Moisés. O povo de Israel viu o quanto o Senhor era grandioso. Um exemplo disso foi as pragas do Egito. E mesmo assim, quando estava de frente para o mar, ainda reclamou. Para nós termos uma ideia, no capítulo 14 de Êxodo, diz a seguinte expressão: foi dito pelo povo: antes ser escravos do Egito do que morrer no deserto. Ou seja, tudo que Deus tinha feito, eles queriam jogar no lixo. A gente tem que prestar atenção que tudo que é permitido pelo Senhor para as nossas vidas, sejam coisas boas ou coisas ruins, é para que a gente possa crescer. De antemão, às vezes a gente não consegue compreender isso. Mas o crescimento passa, primeiramente, pelo momento da dificuldade. Porque a tendência do ser humano é não querer a dificuldade. Ele só vai querer a bênção. É tanto que existe hoje igrejas e mais igrejas que oferecem tudo o que você quiser, mas não oferece o evangelho de espinhos. Aquele evangelho que Jesus Cristo disse: no mundo só tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí quando vem a dificuldade, não consegue lidar com ela, não consegue louvar e exaltar o nome do Senhor, aí passa a reclamar. Para desenvolver nossa salvação, é preciso reverência ao Senhor, permitir que a vontade dele seja feita em nossas vidas, mas que essa vontade que venha sobre nós, irmãos, seja de uma permissão de Deus, ruim ou boa, que a gente não murmure, porque com certeza o Senhor está querendo ensinar algo para nós. E mais importante, fazer com que a gente cresça, desenvolva a nossa salvação.
E olha só o versículo 15 que é interessante. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, sendo correto diante de Deus e fazendo a diferença neste mundo. Existe um texto bastante conhecido que é em Romanos 12:2, que fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós formos um povo que não se conforma, que procura desenvolver a nossa salvação constantemente. Aí a gente pergunta, é fácil ser correto diante de Deus? De forma alguma. Nós não temos condições por meios próprios de chegar até a glória do Senhor. Mas quando o Senhor enxerga a nós, Ele vê na nossa face a face de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em versículos anteriores, baseado nesse texto que estamos lendo, ele vai falar que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo se humilhou, Ele não usurpou ser igual a Deus, para que Jesus Cristo seja o nosso guia e o nosso exemplo, como devemos agir constantemente nas nossas vidas. Então, quando Paulo se expressa que ser correto é você tentar o máximo que você pode ser imitador de Cristo. Porque para entrar na glória, irmãos, vai ser só tentando. Se a gente ficar acomodado, a gente não vai conseguir desenvolver a nossa salvação. Paulo ainda nos afirma no versículo 16, preservando a palavra da vida. E a palavra da vida é a palavra do Senhor. Que a Bíblia seja o nosso manual de vida verdadeiramente. Porque se não tivermos esse pensamento, se não tivermos essa convicção, essa certeza no nosso coração, que a palavra do Senhor é ela que nos transforma, é ela que nos convence do pecado, é ela que nos ensina os melhores caminhos, ou melhor dizendo, o caminho para o Senhor, nós vamos estar perdidos. Para que a gente possa desenvolver a nossa salvação verdadeiramente, precisamos ter reverência e respeito constantemente ao nosso Senhor. Segundo lugar, permitir que a vontade dele seja feita em nossas vidas. E essa vontade, embora seja numa situação ruim aos nossos olhos ou não, mas que a gente faça sem murmurar, sem reclamar. Porque se a gente fizer sem murmurar, sem reclamar, a gente vai procurar ser corretos diante do Senhor e não se conformar com o mundo, mas sermos imitadores de Cristo. E para que a gente seja imitador de Cristo, é preciso que a gente valorize mais a palavra do Senhor, que é a palavra da vida, como Paulo fala nesse versículo. Tá bom, gente? Então que passamos a desenvolver a nossa salvação verdadeiramente, baseado nesses pontos que eu trouxe nesse vídeo. Porque o Senhor já está à porta, o mundo está uma bagunça, as pessoas vão para a igreja em busca do seu próprio benefício. As pessoas já não sabem mais o que é cultuar o Senhor. A igreja primitiva cultuava ao Senhor em cavernas, debaixo da terra, escondidos, com uma alegria tremenda em adorar o Senhor, e porque queriam buscar o Senhor. E os dias atuais da igreja, não generalizando, busca o Senhor no intuito de que o Senhor venha resolver os seus problemas materiais. Mas veja, todas as vezes que o Senhor fez um benefício para alguém na sua vida terrena, Ele sempre dizia o seguinte: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O principal ponto do que Deus quer alcançar em relação às nossas vidas é a nossa salvação, gente. E a nossa salvação não vai ser dada de bandeja, porque Deus é justo. Com certeza temos as nossas necessidades, mas o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Parece que nos dias atuais esse versículo virou o inverso. Deixo para você essa palavra para que a gente possa meditar. Não esqueça, se você desenvolve a sua salvação, continue na peleja. Se você não desenvolve a sua salvação, passe a desenvolver. Porque do mesmo jeito que Paulo via a igreja de Filipos, que era uma igreja obediente, como ele mesmo disse no versículo 12, mas ainda assim ele fez questão de deixar enfatizado, mas que ela continue fortalecendo
o desenvolvimento da sua salvação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a edificação da sua vida. Se for possível, deixa aquele like, tá bom? Para ajudar o nosso canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que as notificações cheguem até você conforme a gente vai lançando os vídeos, tá? E que Deus possa abençoar tremendamente a tua vida, que Deus possa colocar no teu coração esse ardor de buscar o Senhor constantemente, verdadeiramente, conforme os desígnios que estão escritos na Bíblia. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!